Shalom! Que bom que você está conosco em mais uma programação da Igreja Evangélica em Campo Grande, o programa IECG para você. E hoje, um dia muito especial onde compartilhamos a palavra de Deus, sempre uma palavra de fé, de esperança, de renovo, de restauração. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém disse que esse é o resumo dos evangelhos. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E nós também encontramos no versículo de número 14, que diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Jesus, Ele é a resposta, é a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. Como é importante nós entendermos isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Segundo a palavra liberada. E Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra que é liberada sobre as nossas vidas, que traz restauração, traz cura e traz libertação. Tudo se resume em Cristo Jesus. A história da humanidade se dividiu em dois tempos, antes e depois de Cristo. E isso não temos como negar, isso é inegável. Está dividido a história em dois tempos, duas épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não só a história se resume antes e depois, mas a nossa vida também se resume antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é uma chamada para andarmos em novidade de vida. Jesus, na verdade, é a resposta do Pai para resgatar toda a humanidade. A Bíblia diz que o homem pecou e a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. E a morte veio por causa do pecado. Mas Jesus, Ele é o dom gratuito de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele foi levantado por Deus para proclamar como o precursor para abrir um caminho, anunciando a vinda do Messias. E ele identifica Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você hoje celebre o seu Natal nessa perspectiva. Uns celebram o Natal, outros não celebram o Natal. Uns acham que deve celebrar, outros acham que não deve celebrar. Mas eu sei que é um tempo onde você pode estar com a sua família e talvez você esteja na sua celebração, mas até sem entendimento por que fazer isso. Que você, nesse dia, traga consciência da obra redentora, da manifestação do amor de Deus que se manifestou através de Cristo Jesus. Entenda que Ele é muito mais do que uma religião, do que um sistema religioso. Ele é uma pessoa e você pode se relacionar com Ele. E se relacionando com Ele, você pode se relacionar com o Pai. Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas dizem assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia Sagrada, que é a nossa base e regra de fé e prática, nos diz, e o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho está aberto. O acesso ao trono da graça está aberto. Mas esse caminho que te conecta ao Pai se chama Jesus. E Ele diz: você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu convido você a abrir o seu coração para ter uma experiência genuína com Jesus. Para muita gente, Jesus ainda está numa manjedoura. Essa é a simbologia, o retrato que as pessoas trazem na mente e na alma de Jesus, sobre Jesus. Mas Ele é muito mais que isso. Muitas pessoas têm Jesus como que num crucifixo, numa parede. Jesus também não está mais crucificado. Jesus, Ele nasceu sim em Belém, mas Ele cresceu. Aos 12 anos Ele já ensinava no templo. E depois, com quase 30 anos de idade, Jesus se revela e se manifesta aos homens como Filho de Deus. E muitas pessoas nos dias de Jesus não conseguiram entender, compreender que Jesus era o Filho de Deus. Para os judeus, eles estavam todos absorvidos por um sistema religioso e eles rejeitaram Jesus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Há uma oportunidade para você entender e compreender isso. Mas como você vai entender e compreender essas coisas? Ouvindo a palavra de Deus. E eu quero despertar você para estar conosco. Venha estar conosco em uma das nossas reuniões.
Nós temos as nossas reuniões na quarta-feira de ministração da palavra, onde a sua fé é ativada, sua esperança é renovada. A Bíblia diz que a nossa fé é que nos leva a vivermos uma vida vitoriosa. E também a Bíblia diz que a nossa esperança é a âncora da nossa alma. E a nossa fé e a nossa esperança, a base e o alimento para isso é a palavra. Então, quando você ouve a palavra, você é renovado em fé, fortalecido na sua fé, e os milagres começam a acontecer. Você é renovado em esperança. O mundo anda sem esperança, pessoas desesperançadas, abatidas, tristes, caminhando como que sem pastor. Mas há um pastor para cuidar de você, e o supremo pastor nosso é Jesus Cristo. Vem estar conosco também no sábado à noite. Nós temos uma reunião especial para os nossos jovens, a Juventude Relevante. Temos também uma programação especial para os adolescentes no sábado à tarde, de 9 a 14 anos. Temos pastores treinados, capacitados para cuidar do adolescente. Eu sei que muitas casas estão debaixo de conflitos emocionais, filhos se levantando contra os pais, pais contra os filhos, sem entendimento. Há uma compulsão na adolescência, os hormônios, a evolução, e as pessoas não sabem lidar com isso. Mas tudo é possível voltar ao equilíbrio pela presença de Jesus. E no domingo nós temos as nossas reuniões. E no dia 31, que vai ser domingo, nós teremos uma programação especial que começa às 10 da manhã até por volta de meio-dia. E uma outra programação no final da tarde, começando às 18h30 até por volta de 20 horas e 30 minutos, no máximo 21 horas. Ajuste a sua agenda, vem estar conosco e você vai começar um novo ano debaixo da graça e do favor de Deus. E 2018 será um ano extraordinário para a sua vida. E a nossa proposta é alcançarmos os confins da terra. Permaneça conosco na nossa programação, você vai ser edificado pelo louvor, você vai ser edificado por uma palavra e no final eu estarei orando por você. Permaneça conosco. Deus que te abençoe. Graça e paz. Começa agora o IECG para você informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver o milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. O mês que mais impactou minha vida foi o mês de maio. Deus abençoou o trabalho das suas mãos. Foi um mês extraordinário, mas um ano todo também, onde as vendas aconteceram de maneira sobrenatural. Um ano em que as pessoas falavam de dificuldade e de crise financeira. Eu não presenciei isso. Deus realmente abençoou o trabalho das minhas mãos. Eu cheguei na IECG com a vida financeira muito destruída, né? Eu tinha um bom salário, mas eu tinha muitas dívidas, eu não tinha casa própria e a minha situação era bem grave e aos olhos dos homens era uma situação que não tinha mais jeito, eu era muito endividada. E no mês de novembro nós tivemos um seminário sobre libertação na vida financeira. Eu participei do seminário, entendi, né, o que era a situação de dizimar, ofertar e primiciar e comecei a fazer isso de coração, né, grata a Deus por tudo que Ele já tinha feito na minha vida. E eu aceitei um desafio que foi proposto, eu depositei um valor no altar e agradeci a Deus. Em menos de 6 meses, Deus ele recuperou minha vida financeira,
Eu peguei um valor em dinheiro inacreditável, quitei todas as minhas dívidas, eu comprei um terreno, Deus abriu as portas, eu comprei uma casa, Ele abriu mais portas, eu comprei um carro e eu tinha uma moto bem velhinha já. Deus abriu outras portas e eu troquei a minha moto numa moto zero. E o meu salário continuava o mesmo. Hoje nada falta na minha casa, eu consigo pagar todas as minhas dívidas, consigo honrar todos os meus compromissos na igreja e não passo mais vontade em nada. E Deus tem suprido todas as coisas. Eu estou há 1 ano e meio na ECG. Antes disso, a minha vida foi devastada por decisões erradas que eu tomei. Foi 1 ano vindo sozinha. 1 ano. E aí eu decidi me batizar, né? Desci as águas, glória a Deus. E o meu esposo não veio. Meu esposo, ele não me acompanhou nesse 1 ano. Mas eu fiquei em oração e crendo que o Senhor ia agir no coração dele. Aí aconteceu que a minha filha, no início de 2017, resolveu se batizar. E eu falei para ele, leva a Aline na aula de pré-batismo, porque eu vou depois, eu não vou poder ir agora. E aí quando eu cheguei na aula, ele estava com a ficha do batismo na mão. Eu falei, mais uma ficha, né? Por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu decidi me batizar. Aí eu, chorei de felicidade. Eu falei, e a partir desse momento, a nossa vida tomou outro rumo, tanto a nossa vida financeira como o nosso relacionamento, que antes de eu vir, nós quase nos separamos. E a partir disso, minha vida mudou muito, eu colocando em prática tudo que a minha líder me ensinava, a minha pastora, as ministrações vindas do altar, né? Tomava posse e fui guerreira. E agora eu tenho aqui um guerreiro do meu lado. E nessa mesma noite de entrada dela na Santa Casa, com um diagnóstico de pneumonia viral, ela já foi internada. Porém, nesta madrugada, no primeiro dia que nós estávamos lá, ela já teve uma parada cardíaca, uma parada de respiração, teve complicações para respirar e já foi para o oxigênio. E a pastora Neuza Bueno veio e encostou em mim e falou, por que você chora, filha? E ela não sabia ainda que se tratava da minha filha, né? E aí eu contei para ela a situação, ela me abraçou e chorou comigo ali durante o culto. E aí, quando terminou o culto, ela falou, eu preciso ir lá. E ela subiu as escadas orando, né, e ungindo, e entrou no elevador e ungiu, e ninguém parou ela, né, e não era horário de visita. E ela entrou no quarto, o Paulo assustou, falou, nossa, pastora, a senhora aqui? Ela falou, eu vim aqui, eu quero orar e eu quero pedir a revelação do Espírito Santo para que venha se concretizar o que está acontecendo. Qual que é a causa, o que vem, o que precisa ser feito. E ela nos ungiu a Maria Laura e orou e chorou conosco lá. Eu comecei a orar e falar, Deus, eu creio que o Senhor pode resolver. Eu creio que não há outro que pode resolver. Porque nós já estávamos desenganados de tudo. E nesse tempo a Maria Laura já tinha feito muitos exames, muitos raios-x. Ela já tinha passado por muitas coisas e ela estava muito debilitada. Ela já não comia, ela não tomava banho, ela não podia sair do aparelho, ela não podia sair do oxigênio. Então aquilo doía demais na gente. E naquela manhã, no 10º dia de internação, foi pedido um exame para ela, porque ela estava com o abdômen muito inchado, ela estava com o abdômen assim, muito fora do normal. E ela fez um exame, e nesse exame que foi fazer do abdômen, eles acabaram fazendo por completo, e se constatou que ela já estava com um derrame pluvial, que é uma infecção no pulmão, onde já está líquido, né, gelatinoso o pulmão, e eram 250 ml de infecção. E aí, nessa correria de médico, de pediatras, de pneumologistas, eles marcaram a cirurgia de última hora, e foi um dia tão de Deus que foi o dia que a Maria Laura não quis comer nada de manhã. Então, já foi marcada a cirurgia na parte da tarde ela já foi, tomou uma anestesia geral e fez essa cirurgia. Foi retirado 200 ml de infecção do pulmão dela na primeira cirurgia e ela teve um pós-operatório muito complicado, né? Nós ficamos um pós-operatório com febre de 40 graus,
praticamente, e ela não baixava. Então, para nós foi um susto, porque os pediatras falavam que não era normal essa febre pós-operatória. Mas, para a honra e glória de Jesus, ela operou às 5 da tarde, às 11h30 da noite a gente estava no quarto. Ela foi para casa, a médica disse que ela não podia frequentar igrejas, festinhas de criança, shopping, lugares públicos onde tivesse muitas crianças, porque ela estava com o pulmão ainda muito fraco. Porém, né, nós não levamos isso em conta. Não fomos para shopping, não fomos para festinha, mas o primeiro lugar que nós pisamos, com 2 dias de saída de hospital, foi a igreja. Nós chegamos na igreja e aqui na porta, eu e o Paulo, nós apresentamos ela. Não, ela não vai ser regrada, não estar nos lugares. Ela não vai ser proibida de estar. Ela vai estar e ela vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. E nós chegamos aqui nesse dia, nós entregamos a vida dela novamente a Jesus. Nós agradecemos pelo que nós vivemos, por tudo que Ele fez, seja lá o ruim ou o bom, nós não entendemos, mas nós entregamos. E 30 dias depois, quando nós voltamos para o final, para fazer os exames novamente, a pneumologista olhou o raio-x dela e falou assim: aqui não consta nada, o pulmão dela está normalzinho, como se ela não tivesse tido nada. E aí ela falou assim: você pode voltar à vida normal, pode voltar, ela pode voltar para a escola, ela pode voltar a frequentar os lugares que ela frequentava, ela pode tudo. E nós cremos que o que Deus fez na vida da nossa filha foi um milagre sobrenatural, um milagre o qual nós não esperávamos, um milagre o qual nós desejamos, né? Nós buscamos por isso, em momentos nós sermos humanos e não crer, né? Querer viver o milagre sem Deus. Nós passamos por isso, mas quando nós entendemos que somente Deus pode fazer, somente Ele pode fazer. Oi, eu sou Maria Lara, eu sou a princesa do papai e da mamãe, que são os filhos deles. O milagre do papai e da mamãe. O milagre do papai e da mamãe, eu queria dar um milagre para eles, que Jesus me curou. Jesus me curou, eles me curaram, meu irmão me curou, meu outro irmão me curou. Eu amo Jesus, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, eu amo minha família, eu amo meus avós, eu amo meus tios, eu amo minha igreja, eu amo minha outra, eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo todo mundo. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver. Sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Graça e paz. Começa agora o IECG para você informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver o milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. Na verdade, eu quero ler uns versículos que antecedem. Vamos pôr o 60, começando no 60. João 6,60. Muitos de seus discípulos
ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? É uma pergunta, isso vos escandaliza? Versículo 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? A pergunta não é para onde iremos nós. A pergunta é para quem iremos nós. A pergunta não é para onde iremos, é para quem iremos, é diferente. Para onde iremos nós é uma coisa, para quem iremos nós é uma outra coisa. Agora, junto com esse texto, eu gostaria de ler com você Gênesis 13:7. Diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Consciência de família. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, e que era bem regada. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Diga glória a Deus. Preste atenção. Vamos ser breves porque nós temos alguns minutos. Tudo em Deus começa a partir de alguém. Tudo em Deus começa a partir de alguém. Deus fala, Deus se move e Deus realiza através de pessoas. Essa é a dinâmica de Deus. Não me pergunta por quê. Na terra, Deus fala, Deus se move e Deus realiza tudo o que Ele quer realizar através de gente. É assim que Deus faz. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus trabalhou assim e continua trabalhando assim, e vai ser assim até a volta do Messias. Quando Deus quis resgatar a humanidade, João 3,16 diz que Ele deu o seu Filho unigênito, para fazer o quê? Uma conexão, manifestar na terra a salvação. Por que Deus deu o seu Filho? Porque Ele queria trazer de volta toda a humanidade que se havia perdido. Então foi assim desde o princípio. Deus fala, Deus se move
E Deus age na terra sempre através de alguém. Não existe no caráter de Deus uma chamada para caminharmos alienados, desconectados uns dos outros. A chamada de Deus e o DNA de Deus é para andarmos ligados, conectados, e agora principalmente como igreja, que somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Não tem como a mão falar para o braço: eu não preciso de você. A perna falar para a cabeça: agora eu vou fazer a minha rota sozinho. O olho dizer assim: olha, agora eu vou fazer a minha própria rota, eu estou abandonando você. Nós somos um corpo, diga, somos um corpo. Temos um cabeça, o cabeça é Cristo. Então a visão é a visão de ajuntamento. Isso é um ordenamento divino, é a forma dele trabalhar. Tudo começou aonde? Em Adão. O princípio foi Adão. Deus estabeleceu sobre ele liderança, estabeleceu sobre ele governo. Deus governaria a terra através de Adão. Deus se manifestaria na terra através da descendência de Adão. Adão peca, depois Deus levanta um outro personagem, Noé. Depois vem terceiro personagem, Abraão. Diga, Abraão. Depois nós vamos ver Deus, através da nação de Israel, se movendo e levantando lideranças de tempo em tempo. Vemos Deus estabelecendo Moisés para ser o libertador do seu povo, o canal para que as prisões e as cadeias e a dominação do Egito se quebrasse na vida dos hebreus. Depois de Moisés, Deus levanta Josué. Se fôssemos olhar na Bíblia, tantos outros homens levantados por Deus, mas encontramos esses homens personagens centrais de liderança e de governo. Mas não para aqui. Depois nós encontramos a pessoa bendita de Jesus Cristo. Depois, em Jesus, ele levanta os seus apóstolos, os seus 12, para que através dos 12, que ali se tornaram a base da igreja, a influência viesse para o mundo. E assim continua até os dias de hoje. Diga para o seu irmão: e assim continua. É assim que Deus fala. É assim que Deus age. É assim que Deus realiza. Nada mudou. Interessante, porque quando Jesus, ele começa a ensinar, Jesus era muito doce no ensino. As palavras de Jesus não eram palavras ofensivas, agressivas, mas era a verdade, nua e crua. E quando Jesus começa a trazer doutrina e destilar doutrina, e ele está falando a respeito de si, e ele está trazendo esse ensinamento aos discípulos, ele diz: eu sou o pão da vida. Meu irmão, isso foi um choque para os fariseus, e não só para os fariseus, e até os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade em digerir o que Jesus estava falando, porque tudo que eles sabiam a respeito do pão, e ele diz: olha, será que esse aí é maior do que o nosso pai Moisés, que nos deu o maná, que era o pão? Na verdade não foi nem Moisés, Jesus falou, não foi nem Moisés, foi Deus que fez isso. E lá estava quem era maior do que Moisés, mas o discurso, a princípio, na perspectiva deles, era um discurso difícil de digerir, de entender, de compreender. Os fariseus rejeitaram, mas aqui a Bíblia destaca que não apenas os fariseus rejeitaram, desprezaram e acharam difícil e duro o discurso, mas os próprios discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, tinham esse discurso como um discurso duro de se ouvir. Então Jesus, vendo que as pessoas começaram a deixá-lo, a se afastar dele, Jesus olha para os 12, porque muitos discípulos de Jesus começaram a se afastar, a se distanciar. Aí Jesus volta para os 12. Como que pode?
voltar para os 12 e olhar para eles e dizer assim: vocês não querem ir também não? Interessante, né, queridos? Porque eu fico imaginando, muitas vezes, se nós não trabalharmos de uma forma que agrade o discípulo, de tal maneira, e muitas vezes o discípulo vai nos deixando aquele desespero para trazer o discípulo de volta. Prepara a papinha, prepara a balinha, prepara a florzinha, prepara tanta coisa para ter o discípulo. Ei, Jesus não fez nada disso. Jesus não falou o seguinte: eu tenho um piquenique para vocês, eu tenho tempo com vocês para as coisas ficarem melhor. Vamos dar uma passeada, uma arejada na cabeça. O discurso foi mesmo duro, não é verdade? Interessante porque Jesus, na sua clareza, ele provoca alguns desconfortos. Mas a proposta de Jesus aos 12 foi: ei, vocês também não querem ir não? Qual foi a resposta? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Ou na verdade é para quem iremos nós? Não é para onde iremos, é para quem iremos nós. Dependendo de quem com você anda, com quem você anda, você não chega a lugar algum. Então a definição é: com quem você decidiu andar? Essa é a pergunta. Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Você vai chegar onde você quer chegar dependendo de com quem você anda. Queridos, nós precisamos nesses dias sermos seletivos e decididos com quem nós queremos andar. Porque dependendo com quem nós decidimos caminhar, nós não vamos chegar onde a gente almeja chegar. Para quem iremos nós? E é interessante quando nós voltamos aqui para o livro de Gênesis, fala de escolha. Abrão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele leva consigo um agregado. Havia ali com ele um conectado, que era Ló. Interessante porque eles vão fazer as suas rotas, os seus caminhos. Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela. Por que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei? Deus estabelece liderança. A partir de Abraão, algo iria acontecer na terra. Ali era o embrião da formação de uma nação sacerdotal que pudesse abençoar as famílias da terra, porque Deus quer, através de alguém, se manifestar e abençoar todas as famílias da terra. Essa é a nossa chamada. E o propósito de estarmos aqui para que tenhamos todas as famílias no altar servindo a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. É interessante porque quando Deus diz: sai da tua terra, ele era sumeriano. Ele morava num lugar já bem desenvolvido, mas um lugar impregnado por idolatria, feitiçaria e outros cultos pagãos. Mas a terra na qual Deus ordenou que ele fosse não era diferente, que era a terra de cananeus. Olha, se Deus o ordena que ele saia da sua terra, da sua parentela, porque ali havia um povo pagão, como que Deus o chama para ir para um outro território, e o paganismo lá era tal igual o lugar onde ele saíra? Porque os cananeus, o hábito deles, o costume deles, era reverenciar essas divindades, ao ponto de sacrificarem os seus próprios filhos, as entidades espirituais. Mas o que vai fazer a diferença não é o lugar, o que vai fazer a diferença é quem está sobre o lugar. Preste atenção. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida não é o lugar onde nós estamos, mas é quem está sobre o lugar e a quem nós estamos ligados e conectados. Em todos os tempos, em todas as épocas, Deus trabalha assim, Deus se move assim, e Deus realiza assim, através de alguém. Quando nós olhamos a perspectiva do Velho Testamento, líderes foram levantados por Deus para dar direção ao povo, para abençoar o povo. Na nova aliança também não é diferente. Deus levanta pessoas, Deus levanta e capacita líderes, Deus separa pessoas para um propósito: trazer luz e discernimento e abençoar as famílias da terra. Diga: Deus trabalha assim, Deus age assim.
Interessante que Deus tem algo especial com o líder. Deus tem alguma coisa especial, porque não é brincadeira não ser líder. Você pode liderar uma comunidade com 50 pessoas, não vai ser fácil. Você pode liderar uma comunidade com 100 pessoas, não vai ser fácil. Com 1000 pessoas, com 10.000 pessoas. Liderar gente nunca foi fácil, mas é uma chamada divina. E Deus, Ele tem um cuidado muito especial com aqueles que se dispõem a assumir lugar de liderança. Muitas vezes o líder ele vai ser negligenciado, criticado e tantas outras coisas, mas Deus tem algo especial com ele. Nos dias de Moisés, ele vai encontrar resistência na sua chamada de líder. Primeiro, quando ele vai assumir o lugar de liderança, porque Deus fala com ele, em primeiro lugar. Imagina os anciãos de Israel para absorver a liderança de Moisés quando ele se apresenta. Ele falou, mas como que eu vou me apresentar diante desse povo? Simplesmente vai lá e diz, olha, eu sou, me enviou a voz. Olha que negócio esquisito. Como eu vou me apresentar para me tornar líder sobre este povo? Um povo tão numeroso. Simplesmente vai lá e diz assim, o eu sou me enviou a voz, e eu serei o cara que vou tirar vocês do Egito. Ah, meu filho, é fácil assumir um lugar desse? Primeiro que vai dizer, ele está se achando. Na verdade, Moisés separa pessoas especiais, dentre eles Coré, Abirão, Datã, e mais 250 príncipes, porque Deus trabalha assim, meu irmão, não tem como ser diferente. Se nós desejamos ser um povo muito numeroso nesta cidade, a obra não é para uma pessoa, a obra não são para 2 pessoas, não é para 2, 3, 4, 5, 10, 20, para centenas e milhares de pessoas, e esta obra inclui você. Tem jeito. A liderança de Moisés era uma liderança para 3 milhões de pessoas. Quem lidera 3 milhões de pessoas só? Mas a liderança e a unção estava sobre ele. E ele vai derramar da unção que estava sobre ele, sobre outras pessoas, vai compartilhar unção. Coré, Abirão e Datã e mais 250 príncipes foram colocados e estabelecidos sobre todo Israel. Mas chegou um momento que veio uma perturbação no arraial. Coré, Abirão e Datã se uniram e disseram assim, basta, não deve ser assim não. Moisés tem que ser sempre do jeito de Moisés. Na verdade, Deus só fala com ele, Deus não fala conosco também. Por que tem que ser do jeito dele? Não tem que ser do jeito de Moisés. Lógico que quando Deus fala com alguém, levanta alguém, vai passar alguma coisa no estilo de vida daquela pessoa. Todos os líderes levantados por Deus, eles foram sendo aperfeiçoados para a caminhada e para a jornada. Há um tempo de maturação, o tempo do aperfeiçoamento. Diga o tempo do aperfeiçoamento e da maturação. E Deus é muito paciente, Deus é muito paciente em trabalhar em nós, para que cheguemos à maturidade, para que na maturidade venha a explosão do cumprimento do propósito dele na nossa vida. Olhe para você. Você acha que você está pronto para administrar as grandezas e os tesouros do Pai? Está pronto? Pronto mesmo assim? Fala, pode confiar em mim, que eu já estou no topo da maturidade. Como disse o pastor Claudius, não vou me embriagar e vou viver para ti na plenitude. Eu creio que nós todos estamos ainda sendo aperfeiçoados. O tempo de maturação para Abraão foram 25 anos. Diga 25 anos. Diga 25 anos. Nós podemos ver em Abraão duas fases distintas em Abraão. No treinamento, no aperfeiçoamento, para que Deus pudesse cumprir nele todo o propósito. Abraão, ele sai da sua terra? Ele sai da sua terra. Vimos 2 fases nele. A fase de Abrão e a fase de Abraão. Diga a fase de Abrão e a fase de Abraão. Abrão, ele começa a jornada com Deus com um caráter deformado.
Ele inicia a sua jornada com o caráter deformado. Alguém aqui começou a jornada e a caminhada com Deus já na perfeição de caráter? Tem alguém assim? Ninguém. Todos nós começamos a nossa caminhada e a nossa jornada com Cristo, com o caráter deformado. Vamos sendo aperfeiçoados na jornada e na caminhada. O caráter de Abrão o denunciava. Abrão, ele mente a respeito da sua esposa. Imagina isso, dizendo ao rei: ela não é minha esposa, ela é a minha irmã. Olha o caráter dele. Ele já havia decidido caminhar e viver a chamada, mas ele tinha um caráter deformado. Ele ainda olha a condição de Abrão, de negociar a própria esposa. Abrão, ele já tinha sobre ele a promessa, a chamada já estava sobre ele, já havia iniciado a sua jornada e a sua caminhada. Ele ainda vivia a fase da cultura e a influência sumeriana. Quando ele chega na terra, os cananeus estavam na terra e havia fome na terra, ele desceu ao Egito. E de vez em quando, então, se refugiava onde? No Egito. Tinha um pé na terra prometida e tinha um pé ainda no seu passado. Preste atenção. Deus quer nos libertar completamente do nosso passado, para que possamos viver a plenitude da chamada, como pessoas, como família, como empresários e como ministério. Você pode entender isso? Se nós não nos desvencilharmos da influência do passado, nós nunca chegaremos a ser aquilo que Deus projetou para que fôssemos. Mas Deus está trabalhando na minha vida, e Deus está trabalhando na sua vida, e Ele não vai desistir de você. Agora é a hora de firmarmos os passos na proposta da reforma, para vislumbrarmos 2017 nessa nova perspectiva. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A intenção de Satanás na sua caminhada, na sua jornada, é sempre trazer você de volta para a sua origem. Qual foi a sua origem? Satanás quer te trazer de volta para a sua origem. Jesus, ele encontrou uma mulher chamada mulher samaritana no poço de Jacó. Diz: olha, o nosso pai Jacó nos deu esse poço. E eles bebiam do poço de Jacó. Onde eles bebiam? Do poço de Jacó. O poço de Jacó era um poço importante, interessante, mas do poço de Jacó jamais podia dessedentar a alma de uma pessoa. Podia até dessedentar os seus anseios e as suas necessidades físicas, mas espirituais jamais. Jamais. Jesus olha para aquela mulher, começa um diálogo com ela, falando a respeito da água. Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu dessa água, desse poço? Eu pergunto: de qual água você tem bebido? O mundo tem uma água, a água dos prazeres, da satisfação da carne. Mas esta água jamais vai fazer de você uma pessoa realizada, uma pessoa plena. Jamais. A proposta da vida plena, vida abundante, do rio que jorra, estava em quem? No próprio Jesus. Jesus: se você continuar bebendo essa água, você vai continuar com sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, tudo vai mudar. Eu pergunto: de qual água você quer beber? De vez em quando é possível que você recorra e volte para as águas do poço de Jacó. Muitos de nós aqui somos tentados a voltarmos a beber das águas do poço de Jacó. Abraão, quando ele entra no território chamado Canaã, a terra da promessa, lá estavam os gigantes. Havia fome na terra.
E ao invés dele olhar na perspectiva da promessa, se firmar na promessa, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Ele desceu ao Egito. Ele conheceu as estruturas do Egito, a grandiosidade do Egito. Depois Deus o traz de volta, ele vem ao Negev, e quando chega ali, houve a separação, porque houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão então chama Ló e diz assim: ei, não dá mais. Não é bom que haja contenda. Escolhe para onde você quer ir. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Então Ló levantou os olhos e foi para a campina do Jordão. Queridos, a bênção estava sobre quem? A bênção estava sobre Abraão. Mesmo ainda ele sendo Abrão, na sua deformidade de caráter, não sendo um homem completo e pleno na estatura da perfeição, mas Deus era com ele, porque Deus o chamou e o separou para aquele propósito. Mesmo não sendo a perfeição em comportamento, em atitude, em palavras, Deus era com ele. Ló se conectou a ele, e por se conectar a ele, usufruiu da essência da bênção e da promessa que estava sobre ele. Atente para isso. Só que Abraão chegou para Ló e disse: chegou a hora da decisão, escolhe. A mesma coisa que Jesus fez com os 12. Chegou a hora de escolher. Alguns já foram. Alguns já foram. Vocês não querem ir também? Esse discurso de Jesus é mais duro do que a introdução. Porque a introdução ele estava falando que ele era o pão e as pessoas não estavam entendendo. Imagina a proposta dessa: olha, para onde você quer ir, escolhe. Chegou a hora da separação. Todas as vezes que Deus se move na terra e fala e age na terra, Ele vai se mover através de alguém. E assim acabou. Não tem outro meio. Não tem jeito, é assim. Porque esse é o princípio eterno. Foi assim no Gênesis, foi assim no Êxodo, quando olhamos para Levítico que vem, e assim no Novo Testamento todo. Deus chamando, separando, estabelecendo. Não é para onde você vai, é com quem você vai. É a hora de decidir. Os discípulos disseram: para onde? Não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. É contigo que nós vamos. E seguiram com Jesus. Passa a fase do Abrão. Aí vai chegar o melhor de Deus para ele, que é a fase do Abraão. O Abrão era o homem do comportamento, o caráter instável, imperfeito. No capítulo 17 de Gênesis, Deus chega a Abraão e diz assim: ei, chegou a hora. Eu sou o grande El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vem para a minha presença e ser perfeito. Deus não disse assim: vai lá e se ajeita e depois você vem. Deus disse: vem para a minha presença. Seu mau caráter, seu mentiroso, mente até em relação à própria esposa. Vem para a minha presença. Você vai ser aperfeiçoado na minha presença. Aqueles distantes da presença de Deus, não temos como sermos aperfeiçoados. Não tem. Eu me lembro na minha juventude, a forma que se falava a respeito do batismo com o Espírito Santo. Era o que eu mais desejava naqueles dias, ser batizado com o Espírito Santo. Mas os meus líderes diziam assim: Edmilson, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ser santo, mas muito santo, muito. É um negócio estranho. Meu irmão, eu me esforçava para ser santo. Como você vai se tornar uma pessoa santa sem o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo quebra as cadeias do pecado, da iniquidade em nós.
nos faz livres para a jornada e para a caminhada. Mas não é o fim, é o início, é o começo. Deus está dizendo a Abraão, a fase de Abrão tem que ficar para trás, para que eu possa cumprir em você tudo aquilo que eu tenho prometido. Você vai ter que viver uma nova fase, pois a partir de agora, o teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Uma nova identidade eu te dou, e você será pai de nações. O melhor de Deus está por vir. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A nossa oração é dirigida sempre a Deus, através de Jesus Cristo. Nós entendemos que não há um outro mediador. E o próprio Jesus disse: tudo que vocês pedirem ao Pai, peçam no meu nome, e vocês vão ser atendidos. Eu quero orar com você e orar por você, para que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, também sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Apresente agora a sua vida diante de Deus, a sua petição, e vamos concordar com isso. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti este lar, esta casa, a família. Deus, eu invoco que a bênção do Senhor se manifeste dentro deste lar. Deus, se há discórdia, contendas, Deus, conflitos dentro do lar, eu peço que a Tua mão de poder seja estendida. Deus, eu repreendo agora toda ação de malignidade, de discórdia, de contenda que age dentro do lar. Deus, se há algum espírito de enfermidade atormentando, Deus, na área de saúde, quer seja ela física ou emocional, eu ordeno agora, caia por terra, no nome de Jesus. Pai, as vidas angustiadas, perplexas, amedrontadas, ó Deus, que perderam a esperança, eu profetizo agora que haja paz, que haja alegria e que haja conserto, e que o Teu poder se manifeste dentro de cada lar. Ó Deus, eu entro em concordância para que o milagre se manifeste nesta vida que me ouve e que me assiste. Deus que te abençoe, em o nome de Jesus eu oro, amém, amém. Deus que abençoe você e abençoe sua casa. Soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord.